Oi, colegas, aqui é a Bia Milk. Hoje eu estou aqui com a doutora Larissa Duley, médica oncohematologista do Instituto Arnaldo e Hospital Santa Marcelina, para falar se o câncer é uma doença hereditária. Roda a vinheta. Doutora Larissa, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. Doutora, para dar início à nossa gravação, explica para nós o que é o câncer e como as células cancerígenas agem no nosso corpo. Bia, eu queria agradecer então ao convite, queria agradecer a Abrale por estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Bom, então as células cancerígenas, a gente tem as nossas células que elas se multiplicam. Quando elas começam a se multiplicar de uma forma que a gente não entende o que está acontecendo, então a gente chama isso de uma forma desorganizada, isso pode acabar formando um câncer, porque elas não vão ter a sua função normal. Quando elas não têm a sua função normal, elas podem acabar desenvolvendo o câncer tanto de órgão sólido quanto o câncer hematológico. Doutora, o câncer, ele é hereditário? Bom, quando a gente fala de câncer, é um tema muito abrangente, né? A gente tem muitos tipos de câncer. Então, quando a gente fala do câncer de órgão sólido, que seria, por exemplo, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pulmão, esses tipos de câncer a gente pode pensar em alguns tipos de câncer hereditário, sim, como, por exemplo, câncer de mama ou câncer de intestino. Já dentro dos cânceres hematológicos, que é mais a minha área, então é mais que eu posso falar, tanto linfoma quanto leucemia, a gente não tem ainda dados muito fidedignos que de fato sejam hereditários. A gente tem algumas alterações que podem de fato mostrar que existe uma hereditariedade e a gente pode fazer um exame, que é o NGS, para a gente ver se de fato tem alguns marcadores que vão mostrar isso. Quando o paciente ele tem um linfoma, uma leucemia ou um mieloma, uma idade muito discrepante do que geralmente é o quadro, aí a gente pode pensar em um quadro de fato mais hereditário. Mas do contrário, geralmente a gente não pensa como um quadro hereditário, mas a gente pensa como uma desorganização das células como um todo. Doutora, o câncer, ele está atrelado a alguma causa específica? Bom, principalmente os linfomas, alguns tipos de linfoma, eles podem sim estar associados a algumas causas virais. E outro dado para a gente que é muito importante também é o estilo de vida do paciente. Então, como evitar ter câncer? Eu acho que é uma pergunta muito importante, né? Justamente atualmente que a gente tem visto cada vez mais pessoas jovens terem câncer. O estilo de vida, então evitar fumar, evitar bebida alcoólica excessiva, fazer atividade física, ter de fato uma alimentação saudável, se hidratar bastante. Dentro de se hidratar bastante, o paciente tem que beber pelo menos 30 ml por quilo. Então, não é só beber 1 litro de água por dia, dormir bem, pelo menos 8 horas por dia e um sono que quando você acorde, você tenha tido um sono restaurador, que você se sinta descansado. Então, mais importante do que de fato existir a hereditariedade é o paciente ter todas essas alterações na vida diária dele para ele conseguir evitar o câncer, porque independente da hereditariedade, tendo essas alterações, ele vai conseguir evitar que as células dele vão se alterar e se multiplicar de uma forma disfuncional. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Existe alguma diferença entre o câncer genético e o hereditário? Não, na verdade, o câncer genético seria a mesma coisa que a hereditariedade, né? A hereditariedade quer dizer que a gente herda dos nossos pais, de alguém da nossa família, assim, talvez dos nossos avós. E o genético também seria em relação à genética, que também vai vir deles. Então, de fato, seria mais ou menos o mesmo assunto que a gente estaria falando. Doutora, há exames que podem ser feitos para identificar a predisposição de uma pessoa ao câncer? Bom, hoje em dia a gente pode fazer esse painel que eu disse, que a gente vai avaliar os cromossomos do paciente. Então, dentro da avaliação dos cromossomos, a gente vai ver se tem alguma alteração genética em si. E dentro dessa alteração, o que a gente conseguiria intervir e que medicação a gente conseguiria usar para que a doença possa ter um tratamento diferente. Isso eu posso falar dentro da hematologia. Dentro da oncologia, tem alguns marcadores também que podem ser usados
principalmente, por exemplo, para câncer de mama, que daí vão indicar que o paciente vai ter um prognóstico pior ou que vai ter uma incidência maior de ter tanto câncer de mama quanto câncer de ovário. Doutora Larissa, muito obrigada pela sua participação. Você gostaria de deixar aí algum encerramento? Acho que o mais importante, de fato, é alterar o nosso estilo de vida para conseguir prevenir, de fato, as doenças, principalmente os cânceres, que a gente tem visto cada vez mais pacientes mais jovens tendo esse tipo de doença. Queria agradecer a Abrale, agradecer também a Bia pela entrevista e me colocar à disposição para qualquer dúvida que os pacientes tiverem. Um abraço. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar com quem você acha que precisa ver esse vídeo. Um beijo e até a próxima!